O amor que foi banido de casa volta como salvação. E entre bisturis, lágrimas e lembranças, duas mulheres descobrem que o perdão é a forma mais profunda de cura. A chuva caía como se o mundo tivesse decidido chorar junto com ela. Helena encostou a testa no vidro do carro, observando o reflexo das luzes da cidade se dissolvendo nas gotas. Fazia anos que não ouvia aquele nome, o nome que agora tremia do outro lado da linha, carregado de desespero. É a Clara. Ela está entre a vida e a morte. Preciso de você. Por um instante, o som da chuva pareceu se calar. O hospital parecia um lugar suspenso no tempo, onde o eco dos passos se misturava a memórias que ela jurou ter esquecido. Helena apertava o colar que sempre usou por baixo do jaleco. Uma pequena moldura com uma pintura de Clara, feita antes da separação forçada. Aquele pingente era seu segredo. O fio invisível que nunca se rompeu, mesmo quando o mundo tentou arrancá-lo dela. Dona Lúcia estava ali, encolhida no corredor, com o rosto gasto por um arrependimento tardio. O mesmo olhar que um dia carregou desprezo agora implorava. Helena a observou por um momento longo demais. Era estranho vê-la assim, despida da autoridade que um dia a destruiu. Por favor, ela disse. Só você pode salvar minha filha. O nome Clara atravessou o ar como uma ferida aberta. Helena fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso do passado se erguer dentro dela. Naquela voz quebrada da mãe, ecoava o som de uma porta batendo anos atrás, o som que selou a separação das duas. E ainda assim, ela sabia. Não havia escolha. Enquanto caminhava em direção à sala de cirurgia, Helena sentiu o símbolo se manifestar. A chuva. Aquela mesma que caía no dia em que tudo terminou. Agora, ela voltava. Não como despedida, mas como prenúncio de algo que insistia em renascer, mesmo entre cicatrizes. Dentro da sala, o corpo de Clara parecia leve demais, quase transparente. Havia tubos, máquinas e um silêncio que gritava. Helena aproximou-se com mãos firmes, mas o coração em pedaços. Você me esperou até aqui, não foi? Murmurou, e algo dentro dela respondeu em silêncio. Sempre. A cirurgia era urgente, e o tempo, cruel. Enquanto preparava os instrumentos, flashes de lembranças voltavam como relâmpagos. Clara rindo sob a chuva, as duas escondidas no quintal, o primeiro beijo roubado atrás de uma janela. Lembranças que doíam, mas também sustentavam. Cada movimento parecia um pedido de perdão não dito. Cada respiração de Clara, uma súplica por redenção. E enquanto o monitor marcava o ritmo da vida, Helena entendeu que aquele reencontro, mesmo entre bisturis e sangue, era o início de algo que o destino jamais conseguiu apagar. Quando a cirurgia terminou, ela saiu da sala com as mãos trêmulas. Lá fora, Dona Lúcia a esperava. Ela vai viver? Perguntou quase sem voz. Helena respirou fundo. Agora é com ela. Mas o que ela quis dizer, e não disse, era: agora é com o amor que você tentou matar. A chuva continuava, e Helena, parada sob o toldo do hospital, olhou para o céu. De alguma forma, sentia que Clara a ouvia, que mesmo inconsciente, ela sabia quem havia estado ali. A chuva caiu mais forte, e com ela, o passado começou a se desfazer, gota por gota. Na madrugada seguinte, Helena voltou ao quarto de Clara. Tocou de leve sua mão, fria, mas viva. Volta para mim, só mais uma vez, sussurrou. No monitor, o traçado de vida subiu, suave, como uma resposta silenciosa. Do lado de fora, Dona Lúcia observava pela janela de vidro. Viu o gesto, o toque, o amor, e entendeu, tarde demais, o que tinha destruído por medo. Pela primeira vez, ela chorou sem esconder o rosto. A noite parecia infinita, mas Helena permaneceu ali, ao lado dela, contando respirações, lembrando cores, esperando o milagre que talvez fosse apenas o retorno daquilo que nunca morreu. E então, num instante imperceptível, Clara mexeu os dedos. Um pequeno movimento, mas suficiente para quebrar o silêncio do mundo. Helena segurou aquela mão com força e sorriu pela primeira vez em anos. O passado não tinha sido esquecido, apenas adormecido. E agora, entre a chuva e o som dos batimentos, algo antigo começava a despertar.
No corredor, o som de passos ecoou como um aviso. Dona Lúcia se aproximou, hesitante, carregando um olhar que misturava culpa e gratidão. Helena não desviou. Por um momento, ficaram frente a frente, como dois fantasmas do mesmo erro. Obrigada por não desistir dela, disse a mulher, com lágrimas presas na garganta. Helena apenas respondeu com um aceno leve, mas o que ela sentia era uma mistura de dor e ternura, porque por mais que tentasse negar, havia algo em Lúcia que lembrava Clara. O relógio marcava quase 3 da manhã. O hospital dormia, e no quarto 214, a história que começou com uma expulsão ganhava sua segunda chance. Do lado de fora, a chuva cessava lentamente, e na poça formada sob a luz do poste, refletia-se algo novo, o contorno de 2 vidas prestes a se reencontrar. Helena olhou mais uma vez para o rosto de Clara. Tocou seus cabelos, agora mais curtos, e sussurrou: "Se você voltar, eu prometo, nada será como antes." E pela primeira vez em anos, a promessa não era feita ao passado, mas ao que ainda estava por nascer. O som do monitor manteve o ritmo calmo, constante. Do lado de fora, o mundo parecia respirar junto. O símbolo da chuva, que antes representava separação, agora se tornava prelúdio de renascimento. E no limiar entre o medo e a esperança, Helena percebeu: algumas histórias voltam não para recomeçar, mas para ensinar o que o tempo tentou apagar. Helena ainda se lembrava do primeiro dia em que viu Clara. O cheiro de tinta no ar, o cabelo preso de qualquer jeito e o olhar curioso que parecia enxergar demais. Eram adolescentes, e o mundo ainda parecia simples. Na escola, dividiam o mesmo corredor, as mesmas confidências, o mesmo riso abafado quando a chuva surpreendia o recreio. Clara pintava o que sentia. Helena, com seu caderno de anatomia, tentava entender a forma dos sentimentos. Foi num desses dias chuvosos que tudo começou. A aula havia sido suspensa, e as duas se abrigaram debaixo da arquibancada. Clara tirou uma folha do caderno e começou a desenhar o rosto de Helena, com traços tímidos, quase reverentes. "Quero guardar você antes que o tempo mude", ela disse. E Helena sentiu, sem entender, que aquela frase era uma promessa. A amizade se transformou devagar, quase sem permissão. Vieram os bilhetes dobrados, as risadas longas, os silêncios cúmplices. Helena achava que bastava manter o sentimento escondido, como um segredo seguro no peito. Mas Clara não sabia esconder. E um dia, ao se despedirem, ela encostou os lábios na mão de Helena. Um gesto simples, mas que incendiou tudo. Naquela noite, a chuva voltou. E junto dela, o medo. Helena se lembrava da sensação de culpa, de algo doce e proibido. Mas Clara ria, como se amar fosse a coisa mais natural do mundo. "Não precisamos ter medo", dizia. E Helena queria acreditar. Queria muito. Dona Lúcia descobriu tudo por acaso. Uma carta esquecida dentro do caderno de Clara, escrita com a letra trêmula de Helena. Uma confissão pura, quase infantil. "Eu acho que te amo." O que se seguiu foi tempestade. Gritos, lágrimas, proibições. Helena foi chamada de má influência. Clara, trancada por dias. A chuva daquele dia parecia não ter fim. Helena tentou resistir, tentou falar, mas a mãe de Clara foi implacável. "Você não vai destruir a vida da minha filha." As palavras cortaram como lâmina, e no meio do tumulto, Clara olhou para ela, desesperada, e sussurrou: "Vai embora, antes que piore." Ela foi. Sob a mesma chuva que um dia as uniu, Helena atravessou o portão e prometeu não olhar para trás. Mas olhou, e o que viu foi Clara, encharcada, chorando sem som, com a pintura das duas nas mãos. Era o fim, ou o que parecia ser. O tempo passou, mas o passado nunca realmente partiu. Helena seguiu os passos que imaginou corretos. Medicina, plantões, longas noites tentando esquecer. Mas havia sempre algo faltando. Um nome que voltava em sonhos. Uma cor que nenhuma manhã conseguia imitar. Clara, por outro lado, mergulhou na arte como quem busca ar. Suas telas tornaram-se confessionais, cada uma com uma mulher de costas, cercada por chuva. Quando perguntavam o que aquilo significava, ela sorria e dizia: "É o som de algo que não acabou." Os anos criaram distância, mas não apagaram o elo.
Helena soube por conhecidos que Clara expôs suas obras em uma pequena galeria. Foi até lá uma noite, sem coragem de entrar. Observou de longe a mulher em pé, com os mesmos olhos luminosos, agora maduros, e ao ver o quadro principal, duas figuras sob um guarda-chuva azul, ela entendeu que também continuava ali, na pintura. Mas a vida seguiu com suas ironias. O destino, paciente, esperou o momento certo para entrelaçar as duas novamente. Quando Helena recebeu a ligação de Dona Lúcia, o passado veio com força de vendaval. O mesmo medo, a mesma voz, a mesma história, mas invertida. No hospital, enquanto esperava notícias, Dona Lúcia olhava fixamente para a chuva além da janela. Eu não devia ter feito o que fiz, murmurou. Helena ouviu, mas não respondeu. Parte dela queria gritar, outra queria apenas descansar do peso de tantos anos. O reencontro de Clara e Helena, ainda inconsciente, era uma cena de destino atrasado. A pele pálida de Clara lembrava a tinta branca de suas telas. Helena pensava no quanto o tempo apaga os contornos, mas nunca o sentido. Você sobreviveu ao que eu não consegui, pensou em silêncio. No corredor, uma enfermeira comentou sobre o quadro que Clara tinha pintado pouco antes de adoecer. Uma mulher em meio à tempestade, com as mãos estendidas para o céu. Helena entendeu imediatamente. Era ela. E o quadro, agora no quarto, parecia guardar o lugar da outra metade que sempre faltou. A lembrança de quando foram descobertas voltava como eco. Helena ainda podia ouvir os passos apressados, o som da porta batendo, o grito de Dona Lúcia chamando aquilo de pecado. E, no entanto, o que elas sentiram nunca foi errado. Apenas cedo demais para um mundo que não sabia amar. Clara adoeceu repentinamente. Uma crise autoimune que fragilizou o corpo e expôs o que o tempo não curou. E no desespero, a mãe recorreu à única pessoa que sabia que cuidaria dela com amor verdadeiro. Ironia divina, talvez. Ou apenas a justiça silenciosa do destino. Enquanto a noite caía, Helena lembrou do dia em que jurou nunca mais chorar por Clara. Mas ali, sentada ao lado do leito, as lágrimas vieram. Não por dor, mas por reconhecimento. O amor, afinal, resistira a tudo. Ela olhou novamente pela janela. A chuva caía mansa, sem raiva. O mesmo céu, o mesmo som. Mas agora havia algo de diferente. Como se o universo finalmente sussurrasse: é hora de curar. E pela primeira vez Helena acreditou. O que um dia foi ferida começava, lentamente, a se transformar em lembrança. Mas ainda faltava o encontro. O verdadeiro, o olhar desperto. A palavra não dita. E no fundo, Helena sabia. Quando Clara abrisse os olhos, o passado todo voltaria a respirar. O som do monitor marcava o compasso entre o que foi e o que poderia ser. Helena, exausta, adormecera ao lado do leito, a cabeça apoiada nas mãos. Quando abriu os olhos, um sussurro quase inaudível rompeu o silêncio. Você ainda fica acordada por mim? Era a voz de Clara. Fraca, mas viva, como uma lembrança voltando à superfície. Helena levantou num sobressalto, os olhos marejados. Clara, disse, e a palavra pareceu carregada de todos os anos ausentes. A mulher diante dela estava diferente. O rosto mais maduro, o olhar mais calmo, mas ainda havia ali a mesma ternura que Helena reconheceria em meio a 1000 rostos. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. O tempo envergonhado parou. Era como se tudo o que haviam vivido, a escola, a chuva, a expulsão, a distância, estivesse ali, suspenso entre as duas. Você veio, murmurou Clara. Mesmo depois de tudo. Helena respirou fundo. Eu prometi que se um dia você precisasse de mim, eu voltaria. E então, o silêncio tomou conta. Era o tipo de silêncio que não machuca, apenas pesa. As duas entenderam, sem precisar de mais palavras, que o amor não morrera, apenas aprendera a esperar. Dona Lúcia entrou no quarto, hesitante, segurando uma xícara de café que tremia. A visão das duas mulheres juntas, depois de tantos anos, a desarmou. Clara, minha filha, tentou dizer, mas a voz falhou. Clara desviou o olhar. Mãe, ela salvou minha vida, a mesma que a senhora quase destruiu. O ar ficou denso.
como antes de uma nova tempestade. Helena quis intervir, mas Clara ergueu a mão, pedindo calma. Eu precisava ouvir isso, disse a mãe, e as lágrimas vieram. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu só tinha medo. Medo de quê? Perguntou Clara, a voz suave, mas firme. De que eu amasse alguém de verdade. Dona Lúcia chorava, e pela primeira vez, parecia pequena, frágil, de que o mundo te machucasse. E acabei sendo eu quem te feriu. Helena observava, o coração dividido entre dor e compaixão. A cena diante dela era um espelho do passado se desfazendo. E quando Dona Lúcia segurou a mão da filha, o gesto parecia um pedido de perdão que atravessava décadas. Mais tarde, quando ficaram sozinhas, Clara pediu: me conta tudo. O que aconteceu comigo e com você. Helena contou. Sobre a cirurgia, sobre o pedido da mãe, sobre a noite interminável. Clara ouviu em silêncio, o olhar firme, como se absorvesse cada palavra. Então foi ela quem te chamou? Perguntou Clara surpresa. Helena assentiu. Engraçado, não? A mesma pessoa que te expulsou me implorou para te salvar. Clara riu baixo, uma risada sem alegria. O destino tem um senso de humor perverso. O silêncio voltou, agora carregado de ternura. Helena olhou para o quadro pendurado na parede. A mulher sob a chuva. Você pintou isso para mim, não foi? Clara desviou o olhar. Eu nunca parei de pintar você, mesmo quando tentei esquecer. A confissão pairou entre as duas, suave e dolorida. Helena se aproximou e tocou o rosto dela com delicadeza. E eu nunca parei de te amar. Nenhuma das duas chorou. Era um momento calmo, maduro, como se finalmente pudessem amar sem medo, sem segredo. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Os primeiros raios da manhã atravessavam o vidro, refletindo sobre a pintura. As gotas de chuva que escorriam do beiral pareciam luzes líquidas, o símbolo do que recomeça. E agora? Perguntou Clara, ainda com a voz baixa. Você vai embora de novo? Helena segurou a mão dela. Dessa vez, só se for sua escolha. Clara sorriu com os lábios, mas os olhos se encheram d'água. Eu escolho ficar. E quero que você fique também, mesmo que o mundo lá fora ainda não saiba lidar com a gente. Helena apertou a mão dela, e naquele gesto havia um pacto silencioso. Mais tarde, as duas foram até o jardim do hospital. A chuva havia parado, mas o chão ainda guardava o cheiro de terra molhada. Parece o mesmo cheiro daquele dia, disse Clara. Helena respondeu. Só que agora não é despedida. Dona Lúcia observava de longe, com o coração pesado de arrependimento, mas também com algo novo, aceitação. Pela primeira vez, ela via beleza no que antes chamara de erro, e em silêncio, sussurrou uma prece que era, ao mesmo tempo, desculpa e bênção. Clara encostou a cabeça no ombro de Helena. Engraçado como tudo volta para o mesmo lugar, disse. A chuva, a casa, nós. Helena sorriu. Talvez o amor só precise do tempo certo para acontecer. No fim da tarde, Clara pediu que Helena lhe mostrasse o colar, aquele com a pequena pintura. Ao abri-lo, viu o retrato que fizera há tantos anos. Você ainda guardou. Helena respondeu. Foi o que me manteve viva. A lágrima que escorreu do rosto de Clara misturou-se à última gota de chuva no vidro. O símbolo se completava. A dor e o amor, finalmente no mesmo lugar. E quando Helena a abraçou, o mundo pareceu se aquietar. Não havia mais culpa, apenas a serenidade de quem sobreviveu ao impossível. O amor entre as duas, agora, não precisava mais se esconder. Mas ainda restava uma última escolha. Como viver esse recomeço sem medo do que ficou para trás? Helena olhou para o horizonte e disse, talvez seja a hora de voltar para casa. E no olhar de Clara, havia a promessa de que sim. Talvez o lar sempre tivesse sido ali, uma dentro da outra. Os dias seguintes trouxeram um silêncio novo. O tipo de silêncio que não dói mais. Clara se recuperava aos poucos, caminhando pelos corredores com passos curtos, sempre com Helena ao lado. As enfermeiras as olhavam com ternura, sem precisar de explicações. Havia algo na maneira como se olhavam que dizia tudo. Dona Lúcia vinha todos os dias trazendo flores do jardim de casa. O mesmo onde um dia gritou, proibiu, destruiu. Agora, ela entrava devagar, colocava as flores no vaso e dizia apenas, são suas favoritas. Clara aceitava, não com esquecimento,
mas com o perdão que amadurece devagar, como o sol depois da tempestade. Helena observava as duas, e às vezes se afastava para deixá-las sozinhas. Sabia que a cura precisava desse espaço. Mãe e filha, reconstruindo uma ponte que o medo havia derrubado. Quando voltava, via Clara sorrindo de um jeito que não via há anos, e o coração dela se aquietava. Certa manhã, Dona Lúcia pediu para conversar com Helena. Estavam no jardim do hospital, o ar ainda úmido da chuva noturna. Eu não sei como olhar para você sem lembrar o mal que fiz, confessou. Helena respondeu com voz calma. Então olhe para mim e lembre do que salvou. A mulher chorou em silêncio. E naquele choro havia redenção. Não a de quem pede desculpa, mas a de quem finalmente entende o amor dos outros, sem querer controlá-lo. Vocês duas merecem o que o tempo negou, ela disse. Helena apenas sorriu. E o vento leve pareceu selar o perdão. Quando Clara recebeu alta, o céu estava limpo. O hospital inteiro parecia respirar junto com elas. Dona Lúcia caminhava um pouco atrás, carregando a bolsa de Clara. Helena abriu a porta do carro e, por um instante, as três se olharam. 3 versões de uma mesma dor que agora aprendia a ser paz. O caminho de volta para casa foi silencioso. Clara olhava pela janela, o rosto banhado pela luz dourada do entardecer. Sabe o que é estranho? Disse. A chuva me acalma agora. Antes me assustava. Helena respondeu. É porque, no fundo, ela nunca veio para te levar, só para limpar o que ficou. Chegando à antiga casa, Clara hesitou diante do portão. O mesmo de anos atrás, ainda com a marca da ferrugem. Helena segurou sua mão. Quer entrar? Clara respirou fundo. Sim, mas dessa vez, juntas. Lá dentro, o ar tinha cheiro de lembrança. As paredes guardavam ecos, mas também esperavam novos sons. Clara subiu até o quarto onde guardava suas telas. Cobertas de poeira, elas pareciam fragmentos de uma vida anterior. Posso? Perguntou a Helena, pegando um pincel. Claro, respondeu ela. Clara começou a pintar. No centro da tela, 2 silhuetas sob uma chuva de luz. Não de água. Cada traço parecia libertar o que restava de dor. Helena observava em silêncio, como quem assiste a um milagre acontecer diante dos olhos. Dona Lúcia apareceu à porta. Não disse nada, apenas ficou ali, vendo a filha pintar e Helena sorrir. E quando Clara terminou o quadro, entregou o pincel à mãe. Quer assinar comigo? Lúcia hesitou, mas assentiu. A ponta do pincel tremia, mas o gesto era firme. Recomeço. Naquela noite, as 3 jantaram juntas pela primeira vez em muitos anos. O ambiente era simples. Sopa quente, luz baixa, risos contidos. Mas havia algo sagrado naquele momento. O amor, enfim, havia encontrado forma. Mais tarde, Helena e Clara foram até o quintal. O céu estava limpo, mas o chão ainda úmido. Olha, disse Clara, apontando para o reflexo da lua na poça d'água. A chuva ainda está aqui, só mudou de lugar. Helena riu. Como a gente. Clara encostou a testa na dela. Obrigada por não desistir, mesmo quando eu não podia te pedir. Helena respondeu. Eu também só aprendi agora. Amar é ficar, mesmo quando não há promessas. Do alto, uma estrela cadente riscou o céu. Clara fechou os olhos, e Helena soube que o pedido já estava feito. Não de milagre, mas de permanência. Nos dias que seguiram, a pintura que as duas criaram juntas foi exposta na galeria de Clara. O título, simples, Depois da Chuva. A crítica chamou de um retrato da cura, mas para elas, era só o reflexo de um amor que sobreviveu a tudo. Dona Lúcia foi à abertura da exposição. Parou diante do quadro, com lágrimas nos olhos, e sussurrou. Que bom que a chuva voltou. Helena ouviu e sorriu, não por vaidade, mas por entender que, finalmente, todos estavam em paz. No último dia de chuva daquela estação, Helena e Clara caminharam sem guarda-chuva. A água fria escorria pelo rosto das duas, mas agora não havia medo, apenas vida. A chuva, símbolo do passado, tornava-se bênção. E enquanto andavam de mãos dadas, Clara disse, talvez o amor seja isso, aprender a se molhar sem fugir. Helena respondeu, e perceber que, no fim, era isso que a chuva tentava ensinar. O som das gotas se misturava às risadas, e o mundo, enfim, parecia limpo.
Alguns meses depois, Helena e Clara abriram juntas uma pequena clínica de arte e saúde, um lugar onde pacientes aprendiam a pintar, rir e recomeçar. Na entrada, penduraram o quadro "Depois da chuva". Abaixo, uma frase escrita à mão: "Nenhuma ferida é maior que o amor que a criou". Dona Lúcia aparecia às vezes, trazendo bolos e flores. Chamava Helena de filha, sem constrangimento. A casa, que um dia fora palco de dor, agora cheirava a café, tinta e esperança. E quando chovia, ninguém fechava as janelas. A chuva, símbolo de separação e culpa, agora caía como bênção. Clara pintava, Helena cuidava, e o som das gotas no telhado lembrava que o amor, quando sobrevive, não volta igual. Volta limpo, maduro e sereno. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.